Eu lembro do dia em que achei que estava realizando meu sonho, vestido branco, igreja cheia, ele segurando minha mão com aquele sorriso que me fazia acreditar que eu era prioridade na vida dele. Eu realmente acreditava que estava começando uma família, que seríamos dois construindo algo nosso, mas eu não percebi que naquele altar havia uma terceira presença invisível, constante, dominante, a mãe dele. No começo eram detalhes pequenos, ele precisava ligar para ela antes de qualquer decisão. Perguntava se ela gostava da roupa que ele usava, se aprovava o restaurante que íamos, se concordava com o sofá que eu escolhi para a nossa sala. Eu achava fofo, pensava. Ele é próximo da mãe, isso é bonito, até perceber que não era proximidade, era dependência. Viagens que planejávamos viravam viagens em trio, jantares românticos se transformavam em encontros familiares, aniversários nossos sempre tinham que se encaixar na agenda dela, e toda vez que eu comentava algo, ele dizia que eu estava exagerando, que mãe é mãe, que ela sempre estaria em primeiro lugar porque foi ela quem deu a vida a ele. E ali eu senti pela primeira vez um incômodo que não sabia explicar. Eu era esposa, mas me sentia visitante. Eu dividia o marido com alguém que nunca sairia do centro das decisões. Eu ainda não sabia, mas a viagem que eu estava organizando mudaria tudo. Eu passei semanas planejando aquela viagem. Seria nossa primeira viagem internacional como casal. Eu queria algo só nosso, um marco, um recomeço longe das interferências. Escolhi hotel, passeios, restaurante especial para a última noite, fiz surpresa, organizei cada detalhe com carinho. Ele parecia animado, dizia que eu tinha pensado em tudo, que estava orgulhoso de mim. Eu me senti finalmente vista, finalmente prioridade. Até que no dia de irmos para o aeroporto, já dentro do carro, malas. No porta-malas, ele virou para mim com naturalidade e disse: amor, tem uma surpresa também. Eu sorri, achei que fosse algo romântico, até ele completar: eu paguei tudo para minha mãe ir com a gente. Ela já está no aeroporto esperando. Eu senti meu estômago gelar. Achei que fosse brincadeira, mas não era. Ele tinha usado nosso dinheiro para incluir ela sem me consultar, sem me avisar, sem sequer considerar como eu me sentiria. Quando eu perguntei por que ele não falou antes, ele respondeu que eu provavelmente implicaria que era melhor evitar discussão, que ela merecia conhecer aquele lugar também. Eu fiquei em silêncio durante o trajeto inteiro. Não era sobre a viagem, era sobre não ser consultada, sobre não ser respeitada, sobre perceber que eu nunca seria a prioridade dele. No aeroporto lá estava ela, sorrindo, abraçando ele como se fosse despedida de namoro, e eu ali, carregando minha própria decepção, tentando manter postura, tentando não chorar. E durante aquela viagem eu não fui esposa, fui figurante. Todas as fotos tinham ela no meio, todos os passeios giravam em torno do que ela queria fazer, e à noite no hotel, ele passava mais tempo no quarto dela do que comigo, dizendo que estava ajudando a mexer no ar-condicionado, resolvendo detalhes, e eu deitada olhando para o teto, entendendo que eu estava competindo com alguém que jamais sairia do lugar dela. E se viajar em 3 já era humilhante, esperar um filho tornaria tudo ainda pior. Quando descobri que estava grávida, eu achei que finalmente as coisas mudariam. Um filho nos uniria, criaria nosso próprio núcleo, nossa própria história. Eu imaginei que agora seríamos nós dois tomando decisões, sonhando juntos, escolhendo cada detalhe do quarto do bebê. Mas antes mesmo de eu contar para todos, a mãe dele já tinha anunciado para a família inteira que seria avó, e não só isso, ela já tinha escolhido o nome Bernardo. Dizia que sempre sonhou ter um filho com esse nome e que agora realizaria o sonho através do neto. Eu sorri por educação, mas quando ficamos sozinhos eu disse que sempre gostei do nome Miguel, que tinha significado especial para mim, que eu queria participar da escolha. Ele me respondeu que Bernardo era mais forte, que a mãe ficaria muito feliz, que não custava nada eu ceder. Eu perguntei se em algum momento ele pensou no que me faria feliz. Ele ficou irritado,
disse que eu implicava com tudo que envolvia a mãe dele, que eu precisava parar de competir. Aquela palavra ecoou na minha mente como se eu estivesse disputando território, sendo que eu era a esposa, eu era a mãe daquela criança. Os meses passaram e toda consulta médica tinha a presença dela, todo enxoval era escolhido com a opinião dela. O quarto do bebê tinha mais gosto dela do que meu, e eu fui me sentindo apagada, como se estivesse apenas gerando um filho que na verdade pertencia àquela dinâmica que eu nunca consegui quebrar. Mas o pior ainda estava por vir, o dia do registro. Depois do parto, exausta, sensível, ainda me recuperando, eu confiei nele para ir ao cartório registrar nosso filho. Combinamos que conversaríamos novamente antes da decisão final. Eu queria estar presente, queria viver aquele momento. Mas ele disse que seria rápido, que eu precisava descansar. Horas depois ele voltou com o documento nas mãos, expressão neutra, e colocou a certidão na mesa. Eu peguei tremendo, e lá estava escrito Miguel. Eu senti um misto de choque e alívio por um segundo até ele completar. Minha mãe foi comigo. Ela achou melhor assim. Eu demorei para entender. Miguel não foi escolha nossa discutida com maturidade. Foi decisão tomada entre ele e ela, sem mim. Ele levou a mãe para registrar nosso filho. Ela estava lá naquele momento que era nosso. E embora o nome fosse o que eu queria, a decisão não foi construída comigo. Foi mais uma prova de que eu estava sempre à margem. Eu chorei não pelo nome, mas pelo simbolismo. Eu não estava sendo excluída apenas das viagens, eu estava sendo excluída da própria maternidade. E quando confrontei ele, ele disse que eu estava sensível demais por causa do pós-parto, que eu criava problemas onde não existiam, que a mãe dele só queria ajudar, sempre presente, sempre no meio. Foi naquele dia que eu percebi, eu não estava lutando contra uma sogra, eu estava lutando contra um homem que nunca saiu do colo dela. Eu passei noites em claro pensando se aquilo era casamento ou triangulação emocional, se eu queria que meu filho crescesse vendo a mãe dele ser constantemente diminuída, se eu queria viver uma vida onde cada decisão teria que passar pela aprovação de outra mulher. Eu tentei conversar mais uma vez, disse que precisava de limites claros. Que mãe é importante, mas esposa é prioridade dentro do casamento. Ele me acusou de tentar afastá-lo da família. Disse que jamais escolheria entre nós duas e, naquele momento eu entendi que ele já tinha escolhido há muito tempo. Só não teve coragem de admitir. Eu não gritei, não fiz escândalo. Apenas disse que não aceitaria viver em segundo lugar dentro da própria casa. E pela primeira vez vi medo nos olhos dele. Porque enquanto ele sempre teve certeza de que eu me adaptaria, naquele instante ele percebeu que eu poderia ir embora, e talvez essa fosse a única linguagem que ele entendesse. Agora eu preciso decidir. Continuo disputando espaço com a mãe dele, ou ensino ao meu filho que amor de verdade não divide prioridade. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo.